Se 2025 deixou uma marca, foi essa. Não dá mais para decidir, operar ou investir no automático. Foi um ano marcado por decisões de juros, dados de inflação, conflitos lá fora e política. Todos esses fatores mexeram diretamente no comportamento, nas expectativas e nos preços. Não dá para mais entender sobre economia, não é só um diferencial, mas sim uma condição. Hoje, a nossa ideia não é prever o futuro, mas sim compreender o que de fato moveu 2025 para tomar decisões mais claras e mais assertivas em 2026. Eu sou a Suzana Busanello, jornalista, e para essa conversa eu recebo aqui a nossa economista-chefe da CM Capital, Carla Argenta. Olá, Carla. Olá, Suzy. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui mais uma vez. Bom, hoje a nossa ideia é conversar justamente sobre o que aconteceu nesse ano turbulento, em que teve muita oscilação, volatilidade. Para você, nessa expectativa aí, já entrando 2026, o que mais marcou a economia em um resumo muito breve? Perfeito. Acho que 2025 foi marcada por fatores externos, eles prevaleceram sobre os fatores internos. E a gente consegue destacar dois grandes movimentos. O primeiro deles é a política monetária dos Estados Unidos e o segundo deles é a política de tarifa de comércio dos Estados Unidos. Em terceiro ponto, a gente tem a política monetária doméstica, mas ela ficou efetivamente numa escala e no pódio aí de impactos sobre os ativos e sobre o mercado, acabou ficando com a terceira colocação. Então, temos esse movimento mais externo que impacta muito mais. Vamos tentar explicar um pouquinho, previamente, política monetária dos Estados Unidos, que realmente foi aquela loucura em 2025, seguindo pela política tarifária. O que realmente isso impactou no nosso cenário? Olha, eu acho que para a gente analisar esses movimentos, precisa relembrar um pouquinho qual era a conjuntura no início de 2025. Donald Trump, quando assumiu a presidência da República nos Estados Unidos, ele veio com um pacote, uma agenda positiva e uma agenda negativa das políticas que ele gostaria de implementar. A gente sabe que o tamanho da economia norte-americana tem um impacto muito importante e transborda para os ativos e para as demais economias do mundo. E nesse contexto, uma das principais frentes era justamente a política tarifária. A outra frente é a política de imigração. Ambas têm impacto muito expressivo sobre a inflação dos Estados Unidos e o mercado de trabalho. Nesse contexto, a política de tarifa, ela fez com que o mercado entendesse que os preços fossem disparar nos Estados Unidos, né? Porque se você impõe uma tarifa de 30%, 40% sobre, por exemplo, essa caneca ou esse microfone, e no plano de voo das tarifas dos Estados Unidos existiam até tarifas muito mais elevadas, 100%, 200%. Então se imaginava que os índices inflacionários fossem disparar naquele momento. Isso acabou não acontecendo. Os países negociaram e os processos econômicos internos acabaram suavizando toda essa inflação esperada. O segundo movimento é justamente o processo de implementação das tarifas, que, embora nós já tenhamos mencionado os impactos inflacionários, também traz outros impactos, e o principal deles é o arrefecimento no comércio global. Então, quando você tem as cadeias produtivas, que elas são voltadas para o aumento da produtividade, né, com uma especialização muito grande naquilo que os países são bons em produzir, e chega a maior economia do mundo e propõe mudar essa dinâmica, mudar essa rotina e produzir internamente a maior parte do que se consome, existe um rearranjo global em termos produtivos. E esse rearranjo global, ele provoca descontinuidade nas cadeias e, por consequência, um nível de atividade mais baixo. Então, esse é o segundo movimento esperado, que também não aconteceu conforme as expectativas. Acho que esses foram os dois principais movimentos. Eles transbordam para os países em desenvolvimento, no qual o Brasil é um grande destaque, justamente por conta de uma taxa de juros mais baixa nos Estados Unidos, que não foi necessário a manutenção dela num patamar elevado para controlar essa inflação que se esperava e não veio, e, num segundo momento, a própria dinamização global acabou fazendo com que o Brasil mantivesse um nível elevado das suas exportações, suavizando mais uma vez esse segundo vetor, que seria de atenuação do nível da atividade. Houve ali uma movimentação com relação ao Fed, nessa última decisão, que teve uma pequena redução nos juros. Algumas autoridades associadas que estão ali na linha de frente criticaram isso e trouxeram uma visão que não seria tão positiva e que isso traria um impacto inflacionário. Na sua visão, isso realmente foi negativo ou positivo? Olha,
como sempre menciono, existem várias formas de se conduzir uma política monetária, dentro das formas corretas de se conduzir essa política monetária. Quando a gente fala de Fed, eles têm duas metas muito claras. Uma é a inflação e outra é a taxa de desemprego. Por lá, existe um movimento um pouco distinto do que acontece no Brasil. Aqui nós também temos uma meta ou uma busca, né, pelo nível de atividade mais aquecido, desde que isso não implique em movimentos inflacionários, mas por lá existe uma meta de desemprego, de taxa de desemprego de 4% ao ano e uma meta de inflação de 2% ao ano. Elas são bem claras. E nesse contexto, os Estados Unidos viram movimentos nos sentidos opostos, que eles geralmente não se conversam macroeconomicamente falando. Uma inflação num patamar mais elevado e uma taxa de desemprego subindo. A principal relação macroeconômica das políticas monetárias é justamente a relação entre inflação e taxa de desemprego. Porque uma taxa de desemprego mais baixa significa que as pessoas têm menos condição de consumir. Se elas têm menos condição de consumir, por consequência, elas produzem uma demanda menor e o movimento de ajuste é o movimento inflacionário. Então, essa inflação também é mais baixa. Como essas variáveis caminharam para lados opostos, né, o Fed, em primeiro lugar, observou os impactos que a inflação via tarifa estava trazendo para dentro da economia e afastou essa possibilidade de movimentos inflacionários adicionais deletérios. Esse é o primeiro ponto. Tirando isso da frente, que era a principal preocupação, ele começou a olhar com mais afinco para o mercado de trabalho. E no mercado de trabalho, ele viu uma condição que, mesmo que haja processos inflacionários advindos das tarifas, eles entram na economia norte-americana e a sua taxa de desemprego mais elevada evita essa reprodução inflacionária. E foi justamente isso que possibilitou essa divergência entre as decisões, as votações dos membros do Fed, né, e essa queda mais acentuada na taxa de juros. Não existe um movimento exatamente correto e um movimento que seria errado nesse processo. Existe uma sensibilidade da instituição sobre a forma como se vai conduzir esse processo de queda nos juros para evitar movimentos mais nocivos em termos de mercado de trabalho ou em termos inflacionários. E nesse contexto, cada membro tem a sua visão. São visões distintas, né, que é normal acontecer, né, quantas autoridades que possuem, que têm lá, que participam, estão, né, nessa linha de comando. Tem um fator que me chama muita atenção, que Donald Trump começou o ano 2025, muitos brasileiros crucificando ele, né, porque por conta de atitudes, de decisões, principalmente relacionada às tarifaço, de 50%. Então, nós sofremos muito com isso, né, da metade do ano para cá. E aí isso foi se dissolvendo, foi ali numa crescente, né, com a relação direta com o Brasil, com o nosso governo. Na tua visão, essas tarifas, elas vieram de uma forma que era realmente necessária, porque houve muito essa crítica de por que o Brasil? Por que essas taxas tão num parâmetro tão diferente assim de outros países? Para a gente entender isso, para que depois foi baixando conforme a relação foi aumentando e foi melhorando. Como que a gente pode interpretar dessa forma? Olha, a política tarifária é uma política dos Estados Unidos, não é uma política brasileira. O Brasil reagiu a essa política tarifária. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, economicamente falando, não existem fatores que sustentam essa taxação adicional por conta de uma eventual benefício brasileiro em termos comerciais. Isso não existe com os Estados Unidos, entre Brasil e Estados Unidos. Sim. Existe uma relação muito equiparada. Então, essa justificativa, ela cai por terra e, inclusive, ela estava expressa nos documentos que o próprio país com quem o Brasil se relaciona trouxe, né, esses movimentos. Então, ele usou uma série de elementos, entre eles a política comercial era o menor para definir o nível dessas tarifas. Dito isso, o Brasil se saiu muito bem nesse processo. Por quê? Em primeiro lugar, o Brasil conseguiu abrir outros mercados para esses itens que eram os mais afetados. Então, em termos de volume, principalmente, os produtos mais afetados, que são produtos majoritariamente agropecuários, né? Eles acabaram encontrando outras praças para se alocar. Esse foi o primeiro fator.
O preço, é verdade, caiu, mas o volume exportado não apresentou uma redução equiparada ao preço desses produtos. O segundo movimento é que o Brasil, pelas vias corretas, que é o Itamaraty, que é o serviço diplomático brasileiro, conseguiu reconstruir essas pontes com o governo norte-americano e essas medidas tarifárias elas foram sendo retiradas aos poucos, né? Em termos econômicos, para o Brasil, isso é muito positivo, porque, em primeiro lugar, ele abriu outros mercados. Em segundo lugar, ele retomou essa relação comercial com os Estados Unidos e fortaleceu ela ainda mais. Ou seja, o Brasil acabou ampliando o seu mercado consumidor e deve colher os frutos ao longo de 2026 com mais ênfase do que em 2025, que foi um ano, de fato, muito volátil em termos comerciais. Volátil, turbulento. E quando a gente fala aqui nessa relação agora, então a gente pode esperar algo um pouco mais positivo para 2026? Será que continua, então, relação Brasil e Estados Unidos? Acredito que sim. As pontes diplomáticas, elas são construídas e dificilmente elas são queimadas, né? A gente tem a continuidade dos dois governos e isso é uma questão diplomática que foge um pouco do escopo de análise do economista. Mas é uma questão diplomática que parece que os principais fatores de resolução dela, os principais entraves, já foram solucionados em 2025. Então, daqui para frente, a probabilidade de nós colhermos os frutos desse novo acordo que foi feito entre esses dois governos, não há expectativa de mudança em 2026 de ambos os governos, né? Ela é majoritária nesse momento, a perspectiva de manutenção dessas pontes que foram construídas. Por essa via, não há também uma expectativa de outros movimentos nocivos advindos dessa relação comercial. Agora, a gente está falando de Brasil e Estados Unidos. Existe um outro fator também, que embora o mundo não tenha entregado taxas de crescimento tão baixas como era esperado em 2025, ainda assim, para 2026, é esperado uma redução do nível de crescimento global, né? E isso impacta as relações comerciais de todos os países do mundo, né? Isso pode, sim, acabar implicando num vetor não tão positivo assim, comercial para o Brasil. E focando no Brasil, com relação à parte também de exportações, né? Se fala muito sobre a política monetária, sobre a inflação, que foi o que de fato impactou muito mais, que são os grandes destaques desse ano, né? E que possivelmente vai se postergar aí para 2026. O que nós podemos tirar disso, principalmente da política monetária e olhando para a inflação como uma projeção também? Para 2026, eu acho que a gente tem um caminho muito positivo. O Banco Central do Brasil ele fez o trabalho difícil em 2025 e em 2024, que foi a manutenção dessa Selic. Primeiro foi o aumento da Selic, depois vai a manutenção dela por um período muito prolongado, foi o maior, que ainda não encerrou. Anos, né? Foi o maior dos últimos anos. 20, né? Dos 20. E esse nível da taxa de juros elevado dessa forma, ele provocou a queda da inflação, certo? Então, quando se falava no final de 2024 em dominância fiscal, o que é a dominância fiscal? É a política monetária absolutamente inócua, porque a política fiscal, ela dita o ritmo da economia e a política monetária não consegue controlar isso. Em linhas gerais, isso é a dominância fiscal. Esse movimento ele não foi verificado na prática. O Banco Central mostrou que a manutenção da taxa de juros desestimulativa aqui no Brasil, ela ainda reverbera sobre a economia. A política monetária é válida, sim, e a gente já está colhendo os frutos e vai continuar colhendo os frutos disso em 2026. O que significa? Significa que provavelmente no primeiro trimestre do próximo ano, nós teremos o início do ciclo de queda da taxa de juros, porque nós não necessitamos mais de uma Selic tão elevada para contornar essa inflação que já caminha para um patamar mais baixo, já está caminhando para baixo do limite superior em 2025, algo que era inimaginável pelo mercado há cerca de 6 meses, certo? As expectativas de mercado, elas chegaram a extrapolar a casa dos 5,5% no primeiro semestre desse ano para o IPCA de 2025. Hoje elas estão na casa dos 4,30%, então é uma queda muito significativa. E esse movimento tende a transbordar para 2026 e deve possibilitar mais uma vez essa queda nos juros. E essa queda na Selic a gente pode esperar já para o primeiro trimestre? Sim, a aposta majoritária do mercado é essa. O mercado ainda se divide entre janeiro e março.
mas houve um esvaziamento das apostas em janeiro por conta do último comunicado e principalmente da última ata. Né? Esses dois documentos, eles acabaram mostrando um certo conservadorismo do Banco Central e também abarcaram os movimentos recentes que mostram o arrefecimento da atividade e da própria inflação. Então, o que isso significa? Que o Banco Central, mesmo tendo esses números em posse e considerando-os, ainda assim entende que não é suficiente para iniciar a queda da Selic. Com isso, reduz muito a probabilidade de uma queda em janeiro, aumenta a probabilidade de uma queda em março e nós, da CM Capital, entendemos que existe uma probabilidade maior de uma queda em março e até mesmo em abril do que em janeiro. Janeiro está praticamente fora da conta no cenário que nós temos internamente. E tem já uma expectativa? Da magnitude do corte? Uns 12% ou é muito? Estamos falando demais. O mercado hoje espera algo entre 12 e 12,5, né? O relatório Focus, que compila essas estimativas, ele tem oscilado entre esses 12 e 12,5 nas últimas divulgações. Mas nós entendemos que essa taxa de juros pode cair ainda mais. Por quê? O Banco Central adotou uma via. Dentro daquelas tantas formas de se conduzir a política monetária da forma correta, uma delas era iniciar esse ciclo antecipadamente e promover cortes mais brandos. O Banco Central não caminhou por essa via. O Banco Central escolheu a via de iniciar tardiamente não, levar mais tempo para iniciar esse corte nos juros e espera-se, pelo menos é a nossa expectativa, que a magnitude dessas quedas seja mais intensa por uma série de fatores que são intrínsecos à teoria econômica, e o principal deles é que as expectativas inflacionárias da própria instituição já devem estar muito próximo da meta, e se o Banco Central mantiver essa taxa de juros elevada, as expectativas do Banco Central vão mostrar uma inflação mais baixa do que a meta, que não é algo que o Banco Central quer. Então esse é o principal fator por trás das nossas estimativas. E, por exemplo, baixando ali para 12,5%, qual é o ponto positivo isso para quem está investindo, quem já investe ou para quem quer entrar nesse mercado? Taxa de juros mais baixa significa nível de atividade mais elevado. Significa que as empresas conseguem capital de giro, conseguem recursos para investir, para levar a cabo suas decisões de investimento. Significa que as pessoas conseguem tomar crédito para consumir, significa que as pessoas conseguem tomar crédito para fazer um financiamento imobiliário. Então perceba que uma das vias, talvez a principal delas, né, em termos de impacto na economia real, é justamente esse fator que o crédito mais caro ou mais barato exerce sobre os agentes econômicos. Setores, segmentos que são mais afetados por essa necessidade de crédito, seja por, mais uma vez, financiamento para levar a cabo decisões de investimento, capital de giro e outros fatores, acabam se beneficiando. Então, sai um pouco dessa esfera de investimento em renda fixa, especialmente claro que depois, acho que nós temos pessoas mais gabaritadas para falar sobre essas características dos investimentos, mas em linhas gerais, acaba sendo um desestímulo para investimentos atrelados à Selic e à renda fixa, e acaba sendo um estímulo para investimentos cuja característica tem um dos seus principais vetores de ativação, o nível de atividade, o consumo das famílias e o investimento. Qual que é o núcleo que tem mais interesse em manter a taxa de 15%? Isso é uma curiosidade que eu tenho ao longo de todo esse ano, por ter se mantido ali em 15%, porque foi aquela dúvida sempre, às vezes uma briga também, da gente entender, cada mês a gente ficava ali cogitando, compreendendo, né? Eu visualizando também o trabalho de vocês para entender o que de fato impactaria o mercado e se realmente ia se manter. Quem que ganha com esses 15%? Quem ganha com esses 15%, em termos de investidor, acho que tem bastante recursos sob gestão, né? É o topo da pirâmide econômica brasileira. Porque quem tem bastante recursos nessa condição consegue investimentos que são considerados seguros com uma taxa de rentabilidade absolutamente positiva, né? E atrativa. Agora, no sentido oposto, nós temos as pessoas que não têm condições de poupar, que representam mais a base e o meio da pirâmide social, né? Acho que os setores que estão atrelados a essas duas esferas, né, essas três esferas, por assim dizer, da pirâmide socioeconômica, eles acabam tendo também relações mais positivas ou mais negativas. O setor financeiro é um que se beneficia muito dessa taxa de juros mais elevada, né? E os setores de construção civil,
o setor de varejo, outros setores que a própria indústria da transformação, que atende majoritariamente à economia doméstica, né, acabam sendo mais beneficiados quando essa taxa de juros é um pouco mais baixa. E o que a gente pode esperar disso para 2026, em termos de inflação? Qual que seria essa expectativa hoje, nesse fim de ano, pelo menos para o primeiro trimestre ou então semestre de 2026? A expectativa de continuidade do processo de arrefecimento inflacionário. Então, a gente sai de um lugar onde a inflação circula, arredondando, né, na casa dos 4,5% e caminha vagarosamente para baixo desses 4%. Né? Esse processo, ele acontece de uma forma muito pulverizada ao longo do ano. Deve haver uma concentração um pouco mais intensa nos meses do primeiro e do segundo trimestre, porque em termos estatísticos, né, os indicadores inflacionários eles acabam expurgando os movimentos que foram muito nocivos no início de 2025. Então, esse movimento que é mais estatístico do que representativo da conjuntura atual, né, ele acaba promovendo essa queda inflacionária mais intensa nos meses do início do ano. E não tem como nós entrarmos em 2026, falar sobre economia e não falar no campo político. Temos eleições presidenciais em 2026, ou seja, isso vai mexer muito, né? A ampliação do que foi 2025, que foi só uma prévia do que está por vir. Muita coisa tem uma probabilidade de mudar, então há esses conflitos internos também com relação ao poder. O que a gente pode esperar para isso? Porque essa movimentação começa ali, ó. Já começou, na verdade, mas entrou 1º de janeiro, já vem aquela sensação, ano de política, ano de decidir novamente os próximos rumos dos 4 anos, que isso impacta diretamente a vida de todos nós. Não adianta a gente querer estar ali socializando sem compreender o básico, que é aquele raso ali da economia que faz parte da política também. Então, qual que é a expectativa sobre isso? O ano eleitoral geralmente é um ano de terror para os economistas, né? Acho que esse é o resumo da ópera. Por que eu falo isso, Suzy? Porque em anos eleitorais, o mercado, pensando racionalmente, ele tenta entender quais são os impactos das agendas positivas e negativas de cada um dos candidatos, certo? Hoje nós temos a situação, cuja agenda já é conhecida, e nós temos a oposição, que tem uma proposta um pouco mais liberal e que seria vista com olhos melhores pelo mercado, certo? Os movimentos macroeconômicos gerados lá atrás, que terão as continuidades em 2025, eles já são, em alguma magnitude, conhecidos pelo mercado, mas eles dizem respeito aos movimentos conjunturais da economia. Então, eles encerram no curto prazo. Agora, os movimentos de eleição, que representam essas agendas positivas e negativas, eles são movimentos que vão ditar a característica da economia brasileira, a estrutura da economia brasileira, ao longo das próximas décadas, quiçá, dos próximos anos, né? Então, esses movimentos que são mais estruturais e que nós não sabemos exatamente quais são as diretrizes, eles geram uma ansiedade muito grande no mercado e acabam se sobrepondo aos movimentos conjunturais que nós podemos acompanhar via evolução dos indicadores macroeconômicos. É justamente isso que deve prevalecer em 2026. O que isso significa? Significa ansiedade. Quando o mercado perde a racionalidade e opera mais focado e é embalado pela ansiedade, os economistas acabam ficando numa saia justa. Porque, por mais que a gente olhe para a evolução macroeconômica, por vezes nós não vemos os indicadores, os ativos, reproduzindo movimentos que predominam nos outros anos, né? Então, acho que essa vai ser a característica que vai ditar o ritmo do mercado em 2026. Uma ansiedade muito grande por conta da evolução das eleições e perspectivas sobre as agendas positivas e negativas que não serão conhecidas no curto prazo, né? E que o mercado imagina que sejam implementadas nos próximos 4 anos. Isso acaba influenciando diretamente nos ativos também, né? Para quem tem investimento, para quem segue esse rumo, a gente vai falar um pouco mais sobre isso também depois. Mas quando a gente fala sobre ano eleitoral, tem-se já uma ideia de que isso vai mudar drasticamente como um todo?
o movimento dos ativos, não, mudando, o investidor está ali. Sim. Então, correto. se sobe, se desce, né? Quando a gente vê esse movimento, ou então quando está escalonando ali, quando um partido toma uma frente, isso pode ser sentido no mercado? Sim, esse é o caráter da ansiedade. Esse é o caráter da ansiedade. Isso vai ser sentido e vai ser precificado com talvez mais força do que os movimentos macroeconômicos. E a forma como isso será precificado aí depende muito do andar da carruagem, né? De como as coisas forem evoluindo em 2026. Mas nós temos aí os principais já candidatos, né, a serem os mais afetados. Um deles é o dólar. O dólar sempre acaba respondendo de uma forma muito intensa a todos esses movimentos. Juros também é algo que reflete muito bem esses movimentos. Eles são os dois ativos que têm uma relação mais estreita, em primeiro lugar, com o risco e, em segundo lugar, com a estrutura dos juros e a futura condução da política monetária do país. Então, esses dois mercados, eles tendem a sofrer de uma forma bastante forte esses movimentos eleitorais. Se você pudesse resumir 2025, qual seria? Surpresas positivas em termos macroeconômicos, acho que essa seria a principal. E medalha de ouro para o Banco Central. O Banco Central conseguiu se manter ali numa visibilidade boa, no sentido de não ser mal interpretado. Ele teve aquele tom cauteloso praticamente o ano todo, né? O Banco Central é uma instituição que ela precisa diariamente reforçar a sua credibilidade. Esse processo, ele é sempre posto à prova com o mercado, né? Com os governos, com o mercado, ele é sempre questionado ao longo do tempo. Entra governo, entra diretor do Banco Central, sai diretor, entra presidente, sai presidente. Esse é um movimento que sempre acaba batendo na porta do Banco Central. E 2025 foi o ano em que o nosso Banco Central conseguiu consolidar a sua credibilidade, né? E eu acho que esse foi o fator positivo, porque com essa credibilidade ele consegue movimentos macroeconômicos, que para a gente é muito importante, que analisa a economia, que são benéficos, né? Em termos verificáveis na prática. Então, acho que esse foi um fator muito importante e por isso que o Banco Central, na minha visão, ganhou a medalha de ouro, que foi um dos grandes destaques de 2025. Carla, sempre muito precisa nas suas palavras. Muito obrigada pela tua análise. De fato, o cenário macroeconômico é o que dita, é o que define ali o que realmente vai acontecer nos movimentos dos mercados. Muito obrigada e a gente se vê muito em 2026 trazendo novas análises, novas projeções e tomara que muita coisa que a gente conversou aqui, a gente vai ter uma noção. Ali em janeiro, fevereiro, março, então, que a gente tem essa expectativa de mudança com relação à Selic, vamos poder ver realmente se concretiza tudo que a gente trouxe aqui hoje. Perfeito. Muito obrigada, Suzy. Até a próxima. Tudo isso que a gente discutiu aqui ajuda a entender o ambiente. Então, são juros, inflação, conflitos, tudo o que aconteceu no cenário global, Estados Unidos, Brasil. Isso, inclusive, explica por que e como se comportou em 2025 todo o movimento do mercado. E quem vive o mercado já sabe que entender sobre esse cenário é uma regra e é o primeiro passo. Tanto que quando a gente fala sobre isso, é fundamental a gente ter uma linha muito tênue para falar sobre juros e inflação, entender o cenário da macroeconomia para quem realmente está ali, vivendo, operando, agindo de fato. Então, na prática, ele é feito de decisão diária. É de olhar ali atentamente a mudança de preços, é saber reagir aos atritos, também a mudança dos ativos e mais do que isso, saber entrar, sair e quando não pode ou não deve decidir nada. E aí que muita gente não sabe como se comportar. Então, nesse momento, a gente sai do cenário macroeconômico e entra no mercado real. Na mudança, na atitude, no gráfico, no fluxo, no comportamento, mas principalmente na tomada de decisão. E para essa conversa, nada melhor que ter especialista, experts no assunto que sabem muito bem quando a gente fala de operações, de ativos, de entender esse mercado.
Estão aqui comigo os analistas CNPI Vitor Piazzi e Vitor Peixoto. Bem-vindos! Obrigado, Suzana. Prazer estar aqui novamente nessa mesa, falando do que a gente mais gosta, mercado financeiro, né? Com toda certeza. Obrigado pelo convite aqui, né? Vamos falar um pouquinho do que a gente ama fazer há muito tempo, né? Há muito tempo, né? Eu vi que vocês estavam falando aí bastante sobre inflação, sobre taxa de juros, e isso daí impacta bastante também no que a gente faz no nosso dia a dia, né? Sem dúvida. E trazendo justamente como a nossa intenção é trazer essa retrospectiva, mas também uma projeção para 2026, qual foi o principal fator para vocês em 2025? O que mais vocês sentiram? Vocês que estão todos os dias ali operando, estão vivendo essa atividade com quem também opera, com os traders, que tem tantos aqui na Semicapital principalmente, né? Na visão de vocês, começando contigo, Piazzi. O mercado financeiro ficou muito pautado por extremos, né? No sentido de volatilidade, muito estresse no mercado, com antecipação de a cautela, algum risco, ou então a uma euforia exagerada. Em que sentido isso? Trump causou muita bagunça no mercado. Trump, ele rendeu vários cortes pra gente, mas muita discussão. Ele foi a maior entrega de audiência da Semicapital esse ano. Com certeza. Todo mundo... Trump número vai render. Né? Para o mercado também. Acaba rendendo para muitos e tirando dinheiro de outros, né? Porque realmente ele causa ali um temor do mercado quando ele fala uma frase que pode puxar um pouco mais para uma cautela ou para um pânico, ou de uma euforia exagerada também quando ele fala algo positivo. A última que a gente está tendo esse ano ainda é com relação ao petróleo Brent, né? Falta 90% para encerrar o conflito da guerra da Ucrânia e Rússia. Falta só 10%, minto, né? 10%, 90% já está fechado. Falta 10%. Petróleo Brent fez o quê? Desmoronou, né? Euforia no sentido de positivo, né? O petróleo Brent caindo é positivo. Euforia. Então ele causa muitos extremos ao mercado e foi resumido a isso esse ano. Extremos, né? Euforia com juros, taxação causando pânico e por aí vai. Muita loucura. Você mencionou de petróleo Brent, eu acho que eu posso até complementar aqui. Né? A gente teve um período do ano em que a gente teve o petróleo Brent ali negociado na faixa de $73, né? Que a gente falou bastante, né? Foi bem naquele período ali do conflito também entre Israel, né? E agora a gente vê o petróleo Brent trabalhando em uma outra faixa, né? Muito menor do que estava antes, né? Fazendo todo esse patamar ali de um caixote, né? Que a gente sempre brinca, né? E realmente, né? Quando... o Trump, ele gerou muitos cortes, muitas coisas aqui pra gente nesse ano de 2025. E será que ainda vai gerar alguma coisa? Para o ano. Tem coisa, né? Tem coisa ainda. Pode acontecer. Bota Trump nisso ainda que vai render assunto até... Ainda mais que, como a gente estava falando anteriormente com a Carla, temos aí um ano eleitoral em 2026 no Brasil, mas obviamente a gente vai ter ali uma relação ainda maior com os Estados Unidos, que sempre é o nosso maior foco, digamos assim, está ali naquela linha entre os dois países. Então, provavelmente, essa relação vai se estender. O questionamento que eu faço, eu fico me perguntando e quero saber a opinião de vocês, vai continuar uma boa relação com o Brasil ou não vai? Acho que agora já esfriou bastante essa questão de tensão geopolítica. Acho que algo que pode gerar um pouco de estresse é a questão de colocar organizações como terroristas, né, na América Latina, que pode dar margem, e aí tem todo um debate, né, mas pode trazer uma margem de possível intervenção americana em países da América Latina. Fechou até um acordo com o Paraguai nesse sentido, e isso pode trazer uma tensão, mas o Brasil sempre se postando como pacificador, apaziguador de tudo, tá tentando intermediar a questão da Venezuela com os Estados Unidos, que não tá adiantando muito, até o momento que a gente está gravando. Eu acho que nesse cenário ali, o buraco é bem mais embaixo, que é o que a gente vinha recapitulando nesses últimos dias. Por mais que o Brasil tenta entrar, intermediar ali, a relação com Maduro, ela já está muito bem desenhada, pelo que eu vejo entre Trump e Maduro.
E aí a resistência de Trump eu acho muito difícil, porque são lados opostos literalmente, formas de pensar, a política que cada um segue é extremamente diferente. Sim, mas querendo ou não, isso gera impacto geopolítico no mundo todo. Hoje em dia, temos tudo interligado, né? Economia, geopolítica. Então, isso acaba mexendo com a esférica latino-americana, entendeu? Trazer para a América Latina algo de tensão que a gente sei lá, nem me recordo ao certo a última vez que foi trazido uma questão de tensão da América Latina. Acho que quando eu tava servindo o exército, inclusive... Faz tempo. Faz tempo pra Dedéu. Na época da Dilma, a Venezuela ameaçou o Brasil e, a grosso modo, a Dilma falou, então venha, né? A gente serviu praticamente na mesma época, né? A gente ficou a postos, né? Se precisar, a gente vai pra fronteira e tudo mais, então... foi um período bem tenso ali também. Mas nesses casos, vocês acham que realmente o Brasil abriria essas portas para Maduro? Como foi uma solicitação ali, até uma conversa entre Trump? O que eu digo é desse estresse num terreno que não havia estresse. O Brasil, a América Latina sempre foi algo muito... Pô, estamos fora, tá tudo muito longe. Tá tudo muito longe, não vai impactar a gente, tá tudo muito longe, vamos adotar sempre postura neutra. E a postura do Brasil sempre foi essa, geopoliticamente, por muitos anos. Agora, trazendo esse estresse para perto, pode gerar outros tipos de estresse, entendeu? Inclusive um deles no mercado. Creio eu que isso pode ser um motivo de estresse ainda futuro nas relações Brasil e Estados Unidos. Sim, concordo. O que tu acha sobre isso? Porque quando a gente fala sobre esses conflitos, também não tem como nós fugirmos do que aconteceu em 2025, onde o cenário de guerra parece que se ampliou cada vez mais, né? Algumas que começaram lá em 2023, foi se estendendo. Tendo essa visão de Brasil, Estados Unidos, tu acredita que nesse cenário, quando a gente fala muito mais sobre sobre guerra, o quanto isso impacta no nosso cenário, na nossa vivência e nos ativos também que vocês trabalham todos os dias? É muito do que a gente falou agora, né? Então, por exemplo, a gente teve a guerra de Israel, que impactou bastante, então isso impactou muito no petróleo Brent, impactou todos os ativos que estão ligados ao petróleo, né? E não só isso, né? Não tem só essa questão de afetar, por exemplo, o que o Piazzi sempre menciona sobre geopolítica, isso daí se intensificou nos últimos anos. Então, a gente tinha um mercado em que, beleza, o Brasil era afetado pela geopolítica? Sim, mas a gente sempre teve essa posição de apaziguador, de ser pacífico. Mas, ultimamente, a gente tem dado muita atenção para isso. Então, teve shutdown, que afetou bastante aqui. Teve diversas outras notícias em que são de fora, por exemplo, a taxação, que foi um absurdo para o mercado inteiro, a gente sofreu bastante também. Mais do que os outros, diga-se de passagem. A nossa Mas foi muito alta. Exatamente. o Brasil foi o mais afetado, sem dúvida. Ele deu a lição, mostrando na gente. Exato. E depois voltou atrás, né? O always chickens out, né? Sempre. Mas só voltou atrás também porque houve essa tentativa de reconciliação, de tentar afinar ali uma amizade. Sim, não existia antes. Mesmo assim, a gente não pode colocar a mão no fogo ali. Sim, e também os Estados Unidos dependem de muitos produtos brasileiros. Muito. Né? E aí é o que eu sempre comentava com o Piazzi. O cafezinho que eles tomam é nosso. Sócio. Carne. E foi um dos que mais sofreu. Exatamente. Ele voltou atrás porque, na verdade, não foi só pela boa relação. Foi mais porque estava doendo no bolso do americano, começou a ter uma cobrança, começou a criar um movimento inflacionário grande e tem midterm, ou seja, as eleições do meio de turno lá nos Estados Unidos. Uhum. Ele não vai querer se indispor perto das eleições. Então, ele precisa ganhar força com a população, né? Precisa ficar bem quisto. Inclusive, por isso que ele parou de se intrometer tanto, dar tantos discursos nos últimos tempos, porque está cada vez mais perto das eleições de meio de turno. E a gente também tem as nossas aqui, né? A gente viu recentemente no mercado, né?
ex-presidente Jair Bolsonaro apoiou o filho dele para ser presidente, né? E eu estava vendo, inclusive, que o próprio Flávio falou que ele não sabe se ele quer ter uma boa relação com o Trump. Mas aí esse ponto de Flávio, eu também não sei se vai andar para frente, né? Porque tem uma questão de pesquisa também. Sim. Por exemplo, um nome muito cotado e que eu, sinceramente, Suzana, acompanhando, vivendo aqui em São Paulo, acreditava fielmente é que o sucessor seria Tarcísio. Na minha opinião, numa visão jornalística, né? E aí eu acredito, óbvio, que eles querem manter essa postura familiar, bolsonarista. Então, eles querem seguir essa linha. Mas, olhando para esse lado, para esse vetor, eu não sei até que ponto o Flávio tem tanta força assim, tanta força como o pai dele. É muito difícil, né? Porque o Bolsonaro, querendo ou não, ele atraiu ali uma legião de fãs. Então, até que ponto continuar com o filho vai ser? Então, isso vai dar uma movimentada. O mercado girou, exato. Então, tem que ter essa medida, assim. Vocês acham que ele vai, mesmo assim? Eu acho que ainda cabe o Tarcísio. Eu acho que eles ainda vão Para mim, falar seria a dele, linha sim. mais assertiva no lado deles. Tem muito o que desenrolar ainda, né? O que a gente tem que prestar mais atenção é como o mercado vai interpretar Vai isso, agir. independente de quem seja. Exato. Né? Sim. Igual, é o que eu sempre falava, né? Muitas pessoas do mercado tendem mais para um lado, né? Sim. E é o que eu sempre deixei muito claro, principalmente na sala ao vivo. Quando o Lula se reelegeu, o pessoal falava, putz, agora é o fim, agora é isso, blá, blá. É o fim? Bateu máximas históricas. E aí? Você vai ficar tendo viés Político, né? político trazendo para o mercado porque você acredita que vai ser o fim? Você tem que reagir ao preço, você tem que reagir ao mercado, independente de quem Esteja no você poder. apoia ou de que ideologia você se aproxime mais, qual candidato você também se padece mais ali, está mais próximo, né? Independente disso tudo, tem que prestar atenção no preço. Se você levar viés para o mercado, você pode se machucar. Pois é, mas aí, puxando esse gancho, que até eu perguntei a opinião da Carla anteriormente, podemos sentir uma mudança para 2026 justamente por ter esse cenário político mais quente? Nos ativos, nos preços? Sim, de fato, né? Isso mexe muito com o mercado, né? Mas o mercado, ele já desconta tudo. Então, em certo momento, beleza, vai sofrer. Por exemplo, o exemplo que eu dei agora do Flávio. O mercado derreteu mais de 4% em um único dia. 2 dias depois, ele já tinha voltado para o patamar que estava. Então, assim, o mercado sente, o mercado não gosta da notícia, quando tem notícia realmente impacta o mercado, mas se ele está numa sequência de alta, se ele está num viés altista, ele vai continuar, entendeu? Então, beleza, sim, impacta muito a questão política e a gente vai ter muito disso ano que vem. Ano de eleição, o mercado fica extremamente louco, né? E aí é que a gente gosta, né, Piazzi? A gente adora essa volatilidade, né? Até porque o que o Piazzi falou, no final do dia o que importa é o preço. Sim, exato. O mercado ele até pode ali monitorar, pode colocar o caminho, mas é o preço que decide, não adianta. Querendo ou não, o mercado é sempre um termômetro de tudo, né? O mercado trabalha muito com expectativas e ele é um termômetro da economia, é um termômetro do sentimento do investidor. O mercado é muito sentimento, tá? Elliott, quem gosta de análise técnica, quem gosta de ser mais ali técnico mesmo, o conceito, Elliott já sempre falava dos comportamentos de massas, né? Então, se você leva isso a interpretar os movimentos do mercado, você consegue muito bem entender essas expectativas que estão sendo trabalhadas e trazidas para o mercado. O que o Flávio, no caso, trouxe, né? Quando o Bolsonaro discursou que seria o Flávio Bolsonaro, o candidato pela direita, o mercado entendeu. Aí não é opinião, tá? É o que literalmente o preço nos mostrou, tá bom? Não leve viés político para o mercado financeiro, pelo amor de Deus, tá bom? O mercado interpretou que seria um candidato fraco para a direita em contrapartida ao Lula. Então, o que fizeram? Tiraram o investimento do mercado. Sim. Por isso que deu a queda.
O investidor estrangeiro é quem é o principal responsável por movimentar o nosso mercado. Por volta de 53% dos investimentos, das movimentações do nosso mercado é dado pelo investidor estrangeiro. O investidor estrangeiro entende tudo isso que está acontecendo no Brasil? Não entende. Ele pega só uma parte da manchete. Recorte. Entendeu? Ele tá nem aí se é Flávio. A gente acompanha investimento do mundo inteiro. Japão. A gente entende todas as nuances ali das candidatas. Não entende. A gente entende ali a manchete, o recorte, o cenário, entendeu? Então o grosso mesmo ali, o investidor pesado no nosso mercado, não vai tirar dinheiro por causa disso. É mais o mercado brasileiro que cede a essa euforia e por isso que tem uma grande retomada depois também, entendeu? Mas o que eu quero dizer é que o mercado está muito suscetível a esse... É um termômetro e é muito sentimental. E ele te explica muito bem sobre esses comportamentos de massa, de trazer... Charles Dow euforia. Charles Dow é o grande precursor, ele te... Deu aquela reformulada, deu aquela reforçada na época, né? Reforçada. Mas é muito disso mesmo, né? Que eles falam que, assim... E você tem que botar muito... isso é muito importante que você falou, Piazzi, porque a gente tem os investidores estrangeiros, os investidores institucionais, que eles entram antes, né? E aí você tem a massa, que é a galera, é a pessoa física, é essa galera que tira o dinheiro nessa hora do sentimento, e aí acaba derretendo o mercado, né? Então você tem um período de acumulação, você tem um período de alta sensível, que ali a galera começa a ver, nossa, o mercado está subindo, vamos começar a entrar. E aí você depois tem o período de distribuição, que é o período em que a galera já está vazando, mas a grande massa fala, nossa, agora vamos comprar bolsa 167 mil pontos. Agora não volta mais. Aí o cara compra e negócio derrete, aí fala, é só eu comprar que o mercado vem atrás de mim. Mas vocês sentem que, por exemplo, assim, tem muito, principalmente acho que quem está começando ali a operar, você sente que eles estão ainda às vezes meio perdidos, sem direcionamento? Vocês que fazem a sala ao vivo também aqui diariamente na casa, por exemplo, sentem que ainda tem pessoas que estão ali, não sabem como operar ou não sabem como fazer quando sentem essas mudanças? De fato. Eu vou falar e depois você fala a sua opinião. Mas eu acho, e aí eu vou voltar lá atrás, eu acho que falta muita educação financeira ainda no Brasil. Porque todo mundo quer investir, todo mundo quer ganhar dinheiro, mas as pessoas não querem estudar, não querem ir atrás. E a gente bate muito nessa tecla, eu e o Piazzi, porque a gente aprendeu na raça. Sim. A gente aprendeu na raça, a gente foi atrás. Na época que a gente começou a estudar, não tinha conteúdo assim vasto que nem tem. Não, hoje uma ordem cronológica de aprendizado. Exatamente. A gente se jogava isso no YouTube, né? Você jogava no YouTube e tinha 3, 4 caras falando alguma coisa lá e você tinha que tentar formular uma sessão cronológica na sua cabeça para você estudar. Aí a gente começa a partir para os livros eram mais ok nesse sentido, só que também a questão de conhecimento não era tão difundida, então você tinha uma dificuldade de entendimento para as pessoas te ensinarem. Ok, estático, né? Exatamente. Exatamente. Mostrando a teoria, o livro mostra muito a teoria clássica pura mesmo, né? A parte estática de livro que não é... Não é daquele jeito perfeito também, Não é explicado. E aí que o cara se lasca, entendeu? Como é que o cara ele vai entender o momento, que foi a sua pergunta, como é que ele vai entender o momento e saber o que fazer no momento desse? Piazzi está falando todos os dias na sala ao vivo. Dezembro é um mês complicado. Só que o cara que entrou no mercado agora, ele fala, nossa, mas dezembro, que negócio é esse? Uma volatilidade estranha, do nada. Ontem a gente, 5h59, a gente estava operando ainda. A gente nunca faz isso. Não. O mercado, esse horário, já está parado. Ontem estava movimentando mais de 300 pontos. Então, são cenários que acontecem, né? E as pessoas não estão preparadas. E eu acho que é muito por falta de querer aprender realmente, de ir atrás. Eu acho que, tenho certeza, o estudo é a base de tudo. Então, quando a gente fala sobre trader, sobre conhecimento, sobre alavancagem, sobre você entender o que de fato está movimentando o mercado, os principais ativos, você precisa estudar. É a base, é o que eu disse anteriormente na abertura aqui. Quando você estuda, isso não é um diferencial, é só o básico. O plano de fundo ali. Inclusive, para quem está nos acompanhando agora aqui na nossa transmissão, tem um QR Code aqui no canto da nossa tela
que significa esse QR Code? Curso de opções por 50% de desconto? 50%. É isso? Só para quem tá aqui hoje, hein? É. Curso Mestre das Opções com 50% de desconto. Só para quem tá aqui hoje. Olha Só para aí. quem vai assistir o nosso Incentivando o podcast. estudo, inclusive. Incentivando o estudo. Estamos falando de estudo, então a gente tem que aproveitar o momento para fazer o jabá de um curso que são 3 módulos. E aí o cara vai aprender sobre Sai opções. gigante. Sai gigante. E também tem vários outros benefícios, né? Sabe o que é a doideira? Eu fico maluco. Abre seu coração, Eu Kenneth. fico maluco! A gente não tinha toda essa disposição ali de conteúdos pra gente aprender na época e tudo mais. Hoje em dia, a gente literalmente fornece de graça um conhecimento que, assim, perdão da palavra, picareta, cobra e cobra caro. Só que parece que você tá de graça, as pessoas não dão valor ao conhecimento. Ou então quer o retorno rápido, instantâneo e aí cai nas ciladas dos discursos justamente desses picaretas. A gente literalmente pega, dá a linha cronológica certinha pro cara aprender, ter uma base sólida, tem a sala ao vivo pro cara conseguir ver isso de forma prática, só que ele não tá lá na sala ao vivo para aprender. Ele não quer ficar horas ali, porque na cabeça dele é perca de tempo. Não, esses dias um cara digitou lá na sala ao vivo. Tô com a... Como é que é? A máquina de fazer dinheiro. Porque o cara fica só replicando. Sendo que aproveite a sala ao vivo para você entender o pensamento que o analista faz suas tomadas de decisões. Você, melhor do que a gente entregar o peixe, né? Aquela frase clássica. Melhor que entregar o peixe é entregar a vara e te ensinar a pescar, né? Olha, que profundo, hein? Gostou, produção? Tá vendo? Olha. Não, mas sério, me deixa muito chateado as pessoas não se disporem a aprender. Ser trader é uma profissão, né? Sim. E aqui tem que deixar claro também a diferenciação entre trader e investidor, né? Sim, é uma grande... Mas o estudo cabe para os dois, cabe para os dois, tá? Não é, o investidor não é sair comprando qualquer coisa, a qualquer momento, porque eu faço buy and hold, então eu posso comprar a qualquer momento, Larga lá e dá já é. certo. Tem Magazine Luiza que tá só R$5, tá baratinho, né? Ele não sabe que não pode cair tudo, né? E é nessa que cai numa armadilha, na maioria das vezes, né? Com toda certeza. A falta de informação vai fazer o cara perder muito dinheiro no mercado e falar, isso aqui não é para mim. Ou então, ele tem um mínimo de informação, acha que já tá pronto, e aí depois quando dá errado, quer culpar alguém. Mas é muito disso, Suzy, que você falou e que você também falou. As pessoas, os picaretas, se aproveitam dessa galera. Por quê? Porque o cara, ele tá ali, ele quer aprender, na cabeça dele, ele quer aprender, mas ele não quer buscar o conhecimento certo, e aí ele faz o quê? Eu vou replicar as operações de outras pessoas. Então, você mencionou de Magazine Luiza, a gente tem vários exemplos disso. A gente tem lojas americanas e todo mundo falando, olha, vai subir muito, vamos comprar agora que tá barato. Ambipar. Então, oi tá só 80 centavos. Não vai mais cair. Só que pode vir a zero. Pode vir a zero. Então, falta muito disso. E aí, eu acho que essa questão das pessoas quererem aprender, esses picaretas descredibilizaram muito o ensino. Infelizmente. O ensino. Por quê? O cara chega pra você e fala, olha, você quer aprender o que eu faço? R$3.000 você me paga e eu te ensino. Aí, se o cara chega lá, não ensina nada, ele fica frustrado e ele fala, pô, é só vendedor de curso. Não vou aprender nada com isso daqui. Então, não adiantou de nada e ele queimou a imagem de todo mundo. E aí, o que a gente faz hoje no CM Skills, que é uma plataforma, a maior plataforma educacional da CM Capital. Inclusive, vocês têm vários cursos lá, né? Exatamente. Na ordem cronológica, para o cara que não sabe nada e ele tem interesse em aprender, ele começar hoje, e aí ele tem toda uma trilha de ensino gratuita do que ele precisa saber para começar a operar. Quantos dias seria? Uma média de quanto tempo de estudo? Se o cara for focado, em um mês o cara consegue. Um mês? A gente tem Tem gente que não opera certo. A gente tem
cliente que acompanha a sala ao vivo, devorou o CM Skills e eles descrevem resultado. Só que, lógico, vai ter os altos e baixos, tá? Como eu disse, é uma profissão como qualquer outra. Leva tempo para aprender. O que eu gosto do mercado, sempre gostei do mercado, é que depende muito de você. Se você acertou, é sua culpa. Se você errou, é sua culpa também. É a tomada de decisão individual. É você que tomou a decisão de entrar ou sair, de posicionar o stop gain, posicionar o stop loss. Só depende de você. Só depende de você. É muito meritocrático, no caso. Então, nessa linha de aprendizagem, vai muito do teu tempo também. Eu, no meu começo, sério, eu botei um hiperfoco e devorei. Fiquei 2 meses estudando assim, sem parar mercado. E na época não tinha tanta informação. Mas era sem parar, literalmente, sem parar. Dormindo 4 horas por isso por que eu dia. falo que o Piazzi tem um HD no cérebro dele. Esse porque homem tem tá mesmo. explicado. Esse homem tem. Viciado em estudar, que é isso? Pior que hoje em dia eu sou mesmo, viu? Mas é isso que me trouxe a consistência em pouco tempo, no caso. Em pouco tempo, eu demorei 2 anos. E tem um outro ponto. Você estudou assiduamente 2 meses, mas você não parou de estudar. E quem sabe o erro da grande maioria é: vou focar aqui 1 mês e aí depois, tô operando, é isso, tô investindo, tô ganhando dinheiro, e aí não precisa mais ampliar os seus conhecimentos. E quem sabe esse seja um que o ponto cara- tão básico que o pessoal não vai a fundo. Fato. O cara quer a fórmula mágica. Por mais que ele estude, ele fala, putz, eu já aprendi o básico. Agora, qual que é a formulinha mágica aí de vocês? Né? Me dá o seu segredo, passa seu segredo aí. Não é assim que funciona, né? É como você falou, eu não paro de estudar até hoje. Tô fazendo um curso, inclusive, Exatamente. até hoje. Porque tem muita coisa para aprender no mercado financeiro. Não termina. Não termina. O que foi que vocês mais se decepcionaram em 2025 em termos de ativos? Digamos assim, sei lá, uns 2, 3 que vocês viram assim, nossa, esse aqui vai dar muito bom. E aí foi uma decepção, assim. Teve algum? Acho que não me decepcionou negativamente. Negativo. Acho que arrependimento Isso é bom, de ter saído então. antes. Exatamente. Isso acontece também. Foi um ano muito bom, né? Eu e o Piazzi, a gente se conhece há mais de 11 anos. E aí, a gente acompanha o mercado há muito tempo, né? E a gente sempre fica com aquela dorzinha de, nossa, eu entrei nessa quase. operação, eu não devia ter saído e, putz, se eu segurasse mais um pouquinho ia dar mais. Então, assim, eu acho que a decepção vem de não segurar mesmo, né? De ter saído antes, e sim de ativos, assim, porque, assim, na minha sincera opinião, você não tem que ter um apego pro ativo. Sim. Eu não tenho apego nenhum. Eu tô vendo a oportunidade de entrar num determinado ativo, eu vou entrar. Se eu tiver que sair, eu vou sair. Né? Não tem jeito. Tem gente que o cara buy and hold, o cara fala, não, eu amo essa empresa, sou sócio dessa empresa, porque quando você compra uma ação, e muita gente não sabe, né? É engraçado. Você se torna sócio. Sim. Você está comprando uma parte da empresa. É uma fração mínima, mas você está comprando parte. Você tem ações ordinárias, você tem ações preferenciais, você tem ações que você vai ganhar dividendos, você tem ações que você pode votar na Assembleia, inclusive, que são as ações ordinárias. Então, dependendo da quantidade de ativos que você compra, você consegue. Então, tem gente que tem aquele amor, né? Pô, eu conheço gente que comprou Bradesco a R$5. Se eu fosse o cara que comprou Bradesco a R$5, eu estaria amando essa empresa também. Não sairia nunca mais. Exatamente. Recebendo dividendo sempre e tudo mais, né? Mas é difícil de ter no cenário de hoje, né? Um ativo que sobe muito. Só o Piazzi aqui, que ele tem um poder de encontrar um ativo e conseguir 200% em Ambipar, né? Mas é isso aí, é só o Piazzi. Disserte sobre isso. A Ambipar, muitos conhecem esse caso, né? Mas a Ambipar foi um ativo que eu estudei por 2 anos. Eu tenho uma especialização também em ESG, né? Ativos sustentáveis. E Ambipar foi um case que eu estudei por muito tempo. Inclusive, passei calor por muito tempo também. Comprei num preço não tão bom, mas fui operando, fazendo swing trade no ativo, até chegar um momento que eu estava posicionado em R$10 e ela foi subindo.
Eu não lembro nem quanto foi a máxima. Foi mais de 200. Tu chegou a dar, acho que foi 2.000% de valorização. Eu ainda alfaciei e peguei 255%. Caramba. Mas me rendeu um apartamento Ambipar. Obrigado, Ambipar. Tu não saiu antes, então? Não, eu acabei saindo antes. Isso aí é uma decepção, vai. É uma decepção. Não, né? Você podia ter 3 apartamentos agora, né? Só tem um. Pelo menos ele tem um, né? Mas é uma decepção, né? Justamente, acho que essa é nosso maior case, assim, de decepções do mercado, né? Não sair, talvez errar o timing de saída. Mas quando você olha ali pro mercado, tu tá sentindo que tá ali meio instável, em que momento tu decide, eu acho que é melhor sair? E aí rola esse arrependimento? E a gente recolhe muito a análise técnica, né? Eu particularmente faço uma leitura de ativo chamada top-down, ou seja, eu vou lendo o cenário macroeconômico, geopolítico, trago para a esfera nacional, aí política nacional, economia nacional, Brasil relacionado à geopolítica internacional, depois eu vou para nível setor. Dentro do setor, eu vejo os fundamentos do setor, depois a ação, fundamento da ação, depois eu recorro ao gráfico. Só aí que eu vejo timing de entrada, timing de possível saída. Já teve algum momento que vocês olharam assim, falando, eu vou arriscar e vou ficar? Já teve isso? Ambipar foi o Não, mas que você não saiu antes. Que eu não saí antes. Que você continuou ali, ficou confiando, que nem você disse, o Peixoto disse, tem uns que são muito apegados e não saem de jeito nenhum, mas acaba se decepcionando muito. Atualmente, BBAS. BBAS 3 é um ativo que S3 era a gente vem estudando junto faz um bom tempo. A gente tomou a decisão junto, inclusive, né? Cada um em suas contas. Exatamente. Mas é um ativo que a gente está posicionado. A gente não pode falar em que ponta, né? Por causa de regra da Ambima. Alô, Ambima, não estou fazendo nenhuma recomendação, Ambima. É só a fins educativos, só respondendo a pergunta, tá, Ambima? Não me complica. Mas é um ativo que a gente estuda há bastante tempo e a gente está justamente analisando esse timing aí de saída, estamos segurando e com convicção na nossa análise. Exatamente. Não só ela, né? Tem outros ativos que a gente já passou por isso também, por exemplo, o Bradesco, que a gente estudou bastante, né? Passou o time agora, a gente deixou um pouquinho a 11 Bradesco. Que time. Isso é ótimo. É ótimo. Tá 19 hoje? Agora? R$19. Então... Bom, além da dica que vocês deram sobre estudo, que é a parte fundamental. Então, quem está nos acompanhando, estudem, né? Estudem, por favor. A gente não está pedindo muita coisa. Porque quanto mais estuda, mais ganha dinheiro. Acho que a regra é básica, né? Para quem está começando, qual a dica que vocês dariam, assim, né? Eu quero ser um investidor. Agora, saindo um pouco do trader aí. Quero ser um investidor, não sei por onde começar, então sou um conservador ali. Eu estou entre os conservadores, ainda até eu preciso de conselho, se duvidar. A gente fala sobre economia, mas é isso, entender é muito difícil, não é simples assim, é que nem falar de política, é algo extremamente grande e, né, precisa do nosso entendimento, precisa de estudo. Mas para quem quer começar a investir, quer entrar nesse meio, qual é a principal dica assim, que vocês dão para quem está nesse meio e quer entrar? Por onde começar? Eu vou falar primeiro, mas eu vou puxar a bola para ele, porque esse cara sabe muito do que eu vou falar. Se eu fosse começar hoje, eu estudaria nesse momento, agora, 2025 final, e você falou muito de taxa de juros, eu ia para renda fixa. Renda fixa. Eu estudaria e tentaria entender sobre renda fixa, porque a gente está no melhor timing de renda fixa dos últimos 20 anos. A nossa taxa de juros é a mais alta desde 2006. Então, e você viu que você conversou com a Carlinha, aqui na casa, aqui na Semicapital, a gente tem projeções de queda na taxa Selic. O mercado espera uma queda na taxa Selic para o ano que vem. O Boletim Focus mostra aí 12,25, né? 12,16, né? Na última segunda. Então, eu começaria pela renda fixa, porque você tem um momento muito bom.
E ela é um pouco mais segura, podemos dizer assim, porque, por exemplo, os produtos que é oferecido aqui na casa, a grande maioria paga ali quase 100% de CDI, alguns até mais. Então, seria um caminho com mais facilitador, no caso? Com certeza, você tem que sempre olhar o suitability do cliente, né? Você tem que sempre olhar o seu suitability. Quando você entra, primeiro, para você começar a investir, você precisa ter conta numa corretora. Para você abrir uma conta na corretora, você vai ter que preencher um formulário, que é esse suitability. E aí você vai preencher com as informações que você tem hoje. Então, o cara que nunca investiu, ele vai responder, olha, eu nunca investi e tudo mais, e ele vai acabar caindo num suitability de conservador, né? E aí depende muito do perfil de cada um. Olha, eu sou um perfil conservador, eu não gosto de arriscar, eu gosto de ter previsibilidade nos meus lucros, então o cara vai acabar caindo no conservador e, consequentemente, os produtos de renda fixa são indicados para esse tipo de pessoa. Então, eu tentaria entender isso. Fundo também entraria mais ou menos nessa janela? Se tiver de renda pouco fixa. mais... Tem fundos de renda fixa também que você consegue isso, né? O conservador tem um nicho menor de investimentos, Sim. né? Uma possibilidade, uma gama menor de investimentos. Tem o moderado, que aí já aumenta um pouquinho mais, aí vai depender, o moderado vai depender de proporção desses investimentos. O moderado ele se arrisca a perder um pouquinho em troca de um retorno um pouco maior do que o conservador. E o arrojado que se arrisca a todo, né? Vulgo nós, loucão! Eu Peixoto, se arrisca a tudo. Né? Exato. Pra quê? Pra ter uma rentabilidade maior ainda, né? Mas tem que deixar claro também que não é só de rentabilidade. Existem os riscos. O conservador é o que corre menos risco no mercado. É aquela clássica frase que você já deve ter escutado: quanto maior o risco, maior o retorno. O contrário é verdadeiro também. Né? Você que é conservador, se enquadra como conservador. Os títulos públicos são essa brecha que o Peixoto está falando. São a melhor oportunidade que a gente está vendo no mercado, e tendo em vista aqui no Brasil, título é considerado, os títulos atrelados à Selic são considerados risco zero. Tá? Nenhum investimento tem risco zero. Mas o próprio Brasil considera como risco zero. Por quê? Tá vendo aí, ó, o pensamento? 11 anos, Já sei onde você vai levar. Por quê? O cérebro já tá aqui. A gente divide o mesmo neurônio. Por quê? O risco que o título apresenta é do Brasil quebrar. E o Brasil quebrando vai ser o menor dos seus problemas no investimento. Entendeu? Então, é esse o risco, né? É esse o risco soberano. E por que se apresenta a melhor oportunidade nesse momento e ainda tem oportunidade no ano que vem? Porque a gente está rendendo a máxima que o investimento pode te dar. Principalmente quando se fala dos pré-fixados. Tá? Aí existe uma estratégia chamada marcação ao mercado, que você pode se aproveitar da máxima dos juros e do possível corte de juros que a gente vê no ano que vem. É justamente isso que vai te trazer a maior possibilidade de rentabilidade para os títulos. Putz, não entendi nada do que você falou, Vitor. Não entendi nada do que você falou. Olha aí que oportunidade de estudar, né? Olha o gancho. Aí, ó, já tá aí. 50% de desconto. Grava isso na sua mente. Mas, brincadeiras à parte, né? Mas, mesmo que você não entenda muito bem, você nem precisa se aprofundar tanto no conhecimento para fazer esse tipo de estratégia, os títulos ainda assim, mesmo que você não entenda, os títulos ainda assim vão ser uma boa oportunidade para você, o seu rendimento para o ano que vem. Tá? Não que a Bolsa também não tenha uma projeção de alta, né? Oportunidades de renda variável, mas atualmente eu vejo com a melhor janela esses títulos. Perfeito. E o dólar, onde entra nessa história? O doletinha, ele vai ser suscetível aí à bagunça da eleição. Né? Sequência. Há uma expectativa para esse final do ano, né, de alta por conta de investimento estrangeiro
por conta de pagamentos de dividendos ao exterior. Então, é um movimento normal em dezembro que está sendo afetado a investimento estrangeiro entrando no Brasil por conta dos juros nos Estados Unidos, que acaba mexendo com o fluxo cambial mundial, fluxo de investimento ali no mundo inteiro. Então, você vê que nada é muito preto no branco, né? Não dá para responder uma resposta... responder uma resposta é bom, né? Mas responder a resposta exata, gravado, né? Principalmente dólar. É a pergunta de milhões. Onde o dólar vai parar? Exato. Não tem como projetar. Já é difícil projetar. Projetar em ano de eleição é o dobro. Pô, a gente começou o ano com $1,06, né? E a gente chegou a 5,20. Ó, só pra você ter uma noção, minha expectativa, eu falei lá em 2024, a expectativa para agora, fechar agora, era 5,80, minha expectativa. Olha onde a gente tá, 5,50, 5,40. Acho que ontem fechamos em 5,40, né? Entendeu? Então, foi perto? Olha, perto de outras análises relativamente. Foi sim, tá? Pelo menos subiu de novo a 6 e passou disso, né? Entendeu? Se você ver aí, foi perto, sim. A minha era uma das mais pessimistas, inclusive, traçada no mercado. E cheguei próximo. Sim. Tá? Assim como também a expectativa pro Ibovespa, que agora é a época, né, da imprensa ir atrás desse furo, né? Qual a expectativa pro Ibovespa? A minha tá dentre as mais, novamente, uma das mais pessimistas, né? Que é. A minha tá sempre entre as mais pessimistas, mas já acertei tantas vezes. Não, é verdade. Mas isso aí a gente discordou um pouco esse ano aí, porque realmente eu tinha uma projeção ali pro Ibovespa em 170 mil. Isso antes do pessoal ir falando, né? Mas, realmente... E hoje, inclusive, eu fiz um post falando, e aí, acabou o rally de final de ano? Por quê? Tava todo mundo na expectativa, né? De rally, de todo mundo... euforia, vai subir, tá devolvendo tudo. Entendeu? Então, no final das contas, né? Você tem análises de um lado, você tem análise do outro, e a gente tenta acertar a análise mais próxima possível da realidade que a gente tem no nosso... no cenário. Dado momento, né? A gente tem que trabalhar com um dado momento, um pouco de expectativa futura, né? Do que a gente vê de projeção futura, mas, igual ano passado, não passava na minha cabeça que o Trump ia causar uma bagunça mundial, como de taxar o mundo inteiro. Né? Não tem como você prever. Era inimaginável isso. Não tem como Exato. você prever isso, entende? Então, não tem como você traçar exatamente, cravar, justamente porque vai acontecendo coisas ao decorrer do ano. Sim, mas o que vocês esperam, então, para a gente dar um start final aqui para 2026? No dólar ou no Ibovespa? Não, no âmbito geral, no mercado, nas operações, qual que é a tua expectativa e a sua também, Peixoto? Quer começar? Começa aí. Bom, no mercado brasileiro, Ibovespa, eu entendo que ele ainda está um pouco descontado. Eu acho que ele ainda tem muito espaço, né? Tudo depende muito das eleições, tudo depende muito do cenário geral macro de 2026. Mas eu acredito no mercado brasileiro, eu acredito em que a gente possa, assim, ter uma bolsa forte, a gente possa ter ativos fortes, né? Muita gente fala sobre manipulação de mercado e tudo mais, eu não acredito muito nisso. Eu acho que em alguns momentos pode ser que pareça que esteja acontecendo, né? Mas eu acredito na nossa bolsa, eu acredito no real, e eu acredito que a gente possa aí ter uma bolsa aí para o ano que vem. 200 mil, Piazzi, será que eu tô maluco? Louco, brincadeira. Aí. A gente vai ver em 2027 esse vídeo e vai estar cravado. A gente vai fazer um comparativo. Vamos fazer esse comparativo. Eu passei uma projeção do Ibovespa para a imprensa de 175 mil pontos, o que é esperado, né? O cenário otimista eu passei 190 mil. E o pessimista eu passei 150 mil.
Alô, Vitor de 2027, será que você acertou ou será que foi o Peixoto? Vamos fazer um bolão aqui. Perfeito. E você, o que tu acha, então, para esse ano, para 2026? O que tu espera? O que tu tá sentindo já nessa finalização de Eu ano? tenho uma boa... eu fico muito dividido, porque o juros brasileiro está ainda super retracionista. Ele ainda está numa política monetária super restritiva, para justamente desacelerar a economia. Então, as ações acabam sentindo. Por mais que a gente viu altas incessantes, máximas históricas incessantes na nossa bolsa, não foi por conta do nosso cenário interno, foi por conta de uma expectativa lá, e que se concretizou, do corte de juros americanos, de investidor estrangeiro saindo dos Estados Unidos e investindo em economias emergentes como o Brasil, varonil, né? A gente ainda, então, dito isso, a gente ainda tem uma perspectiva de alta quando começar o nosso corte de juros aqui no Brasil. Um pouco de euforia dado a isso. Mas, em contrapartida, nem só de juros as ações se movimentam, nem só de euforia de corte de juros o mercado se movimenta. Tem outras preocupações, uma delas é o próprio Tesouro Brasileiro, que é uma preocupação que a cada 1% de juros Selic no Brasil, a gente aumenta a dívida em cerca de 38 bi. Como que a gente está falando de 15%, não 1%, 15%. Então, a gente está com uma dívida do Tesouro de cerca de 138 bi para esses 15%. O que significa? O Tesouro é basicamente o governo ali, o Brasil te empresta, você empresta um dinheiro para o governo, você compra a dívida dele e te devolve com esses juros, né, atrelado à Selic. A gente está falando que ele vai ter que devolver um valor assim, absurdo, imenso, entendeu? Então, há essa preocupação com relação a ele conseguir honrar, né? Principalmente porque tem outra coisa no radar, que são os gastos do governo também, que estão muito altos. Então, nessa baguncinha, a gente fica dividido entre Brasil vai ceder a euforia, né? Porque o mercado olha muito ponto a ponto. O mercado ainda não está olhando essa questão de gastos. Minha expectativa é que surja essa questão de gastos lá para os debates, para o debate eleitoral, lá para as eleições. Vai ser lembrar que isso existe. Aí vão lembrar que isso existe. Mas o mercado agora está focando em quê? Juros americanos, juros americanos, juros americanos, juros brasileiros, juros brasileiros. Isso aí tá lá, deixa pro Escanteio, né? Pro futuro, deixa pro Vitor Peixoto na lista lá do futuro. Por enquanto vamos prestar atenção em juros, entendeu? O mercado tende a trabalhar muito essas linhas de etapa a etapa. Mas tem esse cenário global que eu já vejo, esse cenário total, na verdade, que eu já vejo que pode trazer problema. Por isso que eu fico muito dividido e por isso que minha expectativa não é tão otimista assim quanto está se gerando esse otimismo, entendeu? Eu não vejo dessa forma, vejo mais cauteloso. Importante ainda analisar o cenário, Tá com o esperar pensamento do começar o Bacen ano. aqui. É o que... Incorporei o Do galípulo. Banco Central do Bacen. Incorporei o galípulo. Não, se precisar a gente aumenta mais juros de novo. Se precisar a gente aumenta. Não fala isso. Foi, né? Mas é interessante ver a visão de vocês, né? Porque na grande maioria vocês concordam, mas cada um tem ali uma visão diferente em alguns pontos, né? Com relação à operação, ao que está vendo sobre o cenário. E isso é muito importante para quem está nos acompanhando, entender sobre a movimentação do mercado, né? Tanto na parte macroeconômica, com a Carla, que esteve aqui conosco, como com vocês, Piazzi, Peixoto, que estão ali vivenciando o mercado, a realidade todos os dias. Então, escutar quem realmente sabe sobre o assunto, com certeza, agrega muito valor. Então, eu agradeço muito a participação de vocês. E voltem ano que vem aqui comigo, por favor, para a gente falar mais, debater mais, fazer umas projeções aí um pouquinho mais perto do que de fato vai acontecer. Obrigada mesmo pela participação de vocês. Obrigado, Suzy. Muito obrigado pelo convite. Espero aparecer aqui mais vezes também, né? Com certeza. Obrigado também pelo convite. Pessoal, palavra do dia, né? Palavra pro ano de 2027. Estudem, por favor, estudem.
Obrigado, Suzana, obrigado por participar. É isso, não é tão difícil, né? Não é. Então, invistam em estudo, isso faz totalmente a diferença. Para você que nos acompanhou, isso foi só um esquenta do nosso podcast. O Cast Money vem aí. Em janeiro a gente começa a nova temporada, a temporada de 2026. E aí vocês vão ver por aqui muito conteúdo sobre economia, sobre o movimento do mercado, sobre juros e inflação, que a gente falou bastante hoje, mas vamos falar também ano que vem. Mais do que isso, vai ter cases de sucesso, histórias reais de investidores que deram certo, mas também de investidores que deram ali, ó, tudo errado, empresas que faliram, depois se reconstruíram. Então, tudo isso a gente vai levar para você para ter uma comunicação mais assertiva, mas também clara sobre quem quer entrar no mercado, para quem admira, quem é investidores, porque para isso, gente, o que não falta são empresários, são pessoas, são profissionais que estão ali movimentando e que vale muito a pena contar essa história para vocês. Até porque entender de números é realmente muito importante, mas compreender decisões, visualização de mercado e tomada de decisão principalmente, muda completamente o jogo. Então, eu deixo já o convite aqui para vocês nos acompanharem no Cast Money, porque vai ter muito conteúdo pensado justamente para vocês. Obrigada pela sua companhia e até janeiro.